pergunta que eu tenho pra falar pra vocês é a seguinte. Vocês são um casal que tá sendo muito questionado por vários motivos, isso é fato. Um casal que desperta muita curiosidade de onde veio, como aconteceu. E um desses julgamentos, dessas críticas, é a respeito de você, Maíra, onde acha que você veio de um relacionamento que talvez seja sido fruto de uma traição. E você sabe o quão você passou no seu casamento, várias coisas que aconteceu. Que você sabe, que eu sei, que o Brasil sabe. Eu queria saber se você seria a pessoa que pagaria na mesma moeda por você ter vivido isso, ou isso não faz parte dos seus princípios? Com certeza não. Com certeza não. Eu não acho que a gente pagando nada, nenhuma das Pois não, porque coisas. você sabe que quando você vive, você vai lá e paga. Tem mulheres minhas que eram traídas quando casadas, e depois começou a atrair mulheres casadas, porque eu vou mostrar pra pessoa o que eu vivi, a dor que eu senti. Sim. Eu não faria isso comigo. Não tem nem a ver com outro, tem a ver comigo, né? O fato de eu trair, eu tô traindo primeiro a mim mesma. Então eu estou me machucando, eu estou ferindo a mim mesma, aos meus princípios, ao que eu acredito, ao que eu quero. Então não tem nada a ver com o outro. A partir do momento que você decide estar com uma pessoa, isso é a minha visão, cada um tem a sua, tá? Mas a partir do momento que você decide estar com uma pessoa e você fica com outra, significa que já acabou. Então você não está traindo a outra pessoa, você está mentindo para você mesmo, você está vivendo uma relação mentirosa, uma relação vazia, que você não vai se preencher, que você não vai ser feliz, que você não vai fazer feliz. Mas antes de fazer feliz, você precisa estar feliz. E se você está traindo, você não está feliz com você mesma. Então não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E foi bom você perguntar. Desculpa qualquer coisa assim, Não, inclusive, foi porque eu muito fico com medo da peste nessa pergunta. Não, foi muito bom você perguntar. Porque o nome dela já diz tudo, é suspense, mas não é nada que como vocês são muito abertos e de falar, eu falo assim, que não deve, não teme. Sim, Então, se a lógico. gente fez algo que a gente tá pagando um preço, eu falo que eu jamais vou pagar um preço se eu não Sim. faço a parada. Claro. E o povo tá me julgando, sendo que eu não Lógico, fiz. Lógico. Então, e eu acho que é uma pergunta também que o Brasil quer saber, né, Sim. amiga? Que todo mundo quer saber. Sim. Eu acredito que seja por questão do tempo, e aí aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente anuncia que um relacionamento acabou, ele acabou muito antes de ser anunciado. Porque quando você anuncia, você já terminou, você já voltou, você terminou, você já voltou, você já tentou tudo que você podia. E aí quando não deu, você fala, vamos contar pra galera que não rolou? Mas ele já acabou muito antes. E vocês sabem porque vocês são famosos. Tudo que a gente publica que não deu certo, ou que Total. deu, é quando já tá dando muito certo, ou quando já não deu muito, né? Ou quando já deu muito errado. Então, a velocidade que as pessoas pensam que a gente teve não é exatamente essa velocidade que elas veem. De fato, é muito intenso. E como a gente falou, né? A gente decidiu casar antes mesmo de se encostar. Mas se eu tivesse começado uma relação com ele com traição, eu seria uma retardada. Porque daí eu estaria trocando banana por banana, né? Que loucura. Então, tipo, pra que eu ia entrar numa relação? O que a pessoa fez com outra pessoa vai fazer comigo. Fato que vai fazer. Não Já tem começa como. mal, né? Já começa... Não tem como. Então, não faz o menor sentido para a nossa vida, para os nossos princípios, porque a gente quer, para o que eu quero, para o que ele quer. Mas é isso, eu acredito que o fato das pessoas acharem que a gente traiu é porque foi rápido diante do que elas sabem que é rápido, mas não dos nossos bastidores. E aí, eu só quero deixar claro também, porque eu nunca disse isso, né? E a única coisa que eu quero dizer é um absurdo, tremendo, absurdo de todas as formas possíveis, alguém alegar isso. Absurdo. Pelo contrário, as pessoas podem acreditar ou não, mas eu sei do respeito que temos, né, pelos nossos relacionamentos antigos. Assim como a Maíra falou que eu mandei uma mensagem, né, quando a gente terminou, quando a gente começou, a Maíra também fez isso. Eu ia Também perguntar fez isso isso. agora. Ela também fez isso, né? E magoando ou não, a gente foi ultra sincero. E a gente não fez absolutamente nada errado. E é um absurdo você pagar um preço por algo que você não fez. Então eu quero dizer aqui pela primeira vez... E por isso eu né? quis deixar esse espaço pra vocês, Claro. porque quem não deve, não teme. Então eu quero dizer pela primeira vez aqui, assim, isso não aconteceu. E é um absurdo esse tipo de julgamento. Porque no final das contas, se você parar pra pensar, a gente terminou relacionamentos.
dos quais a gente respeitava as pessoas, mas a gente não se enxergava até o final da nossa vida dessa forma. A gente começou um relacionamento novo e antes de qualquer coisa, a gente conversou sobre o nosso futuro, porque a gente decidiu que a nossa próxima pessoa seria para toda a nossa vida e a gente decidiu casar antes de qualquer coisa. E aí eu te pergunto, qual o problema em ser feliz? Por que as pessoas precisam julgar os outros dessa forma e não podem admirar a felicidade dos outros? A gente tá feliz, cara. A gente tá feliz. Eu sempre fiz muita palestra e uma vez eu fui para o aeroporto e aí eu lembro que era na época das máscaras de Covid, né? E aí eu tava passando raio-x e aí eu lembro que precisava da máscara, eu tava sem. E aí eu ia perder o voo. E aí o rapaz falou, você não pode passar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu vou perder o voo, tem 3.000 pessoas esperando. Ele falou, você vai perder o voo, não tem como. Aí ele pegou, virou e falou assim, moça, você atrás aí, você tem uma máscara a mais? Aí a moça falou, tenho. Eu falei, você me dá uma? Ela falou, dou. Peguei a máscara, saí correndo e entrei no avião. E a minha reflexão foi, às vezes você fica tão desesperado que você não percebe que tudo que você procura estava do seu lado.